quartos. Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a professora Jaque. Eu sou a professora Kelly. E este é o podcast dos quartos anos da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. E já estamos no mês de novembro. Você também está com a sensação de que o tempo está passando muito rápido? Eu também estou com essa sensação. Parece que faz pouco tempo que estávamos em sala de aula, rindo com vocês, estudando, aprendendo sobre números romanos, diário. Lembram? Isso tudo foi em fevereiro e março, ou seja, já se passaram mais de 6 meses. Embora a gente pense que o tempo pode passar rápido ou devagar, ele passa sempre no mesmo ritmo. São as nossas sensações que fazem com que o tempo pareça mais devagar ou mais rápido. A gente pode contar o tempo de diferentes formas. Milênios, séculos, décadas, ano, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milésimo de segundos e por aí vai. São muitas formas de contar o tempo. A contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e cada época. Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário. Nós temos atualmente 7 calendários diferentes espalhados pelo mundo. Para os chineses, por exemplo, já estamos no ano de 4718, pois na China se segue o calendário chinês. A organização do tempo pode ser diferente, mas o tempo passa para todos os países. Sabe o que este papo me lembrou? De uma reflexão sobre o valor do tempo. O valor do tempo? Fiquei curiosa. Quem escreveu? O autor ou a autora é desconhecido ou desconhecida, mas eu vou ler. O valor do tempo. Para entender o valor de um ano, pergunte ao estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor do minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem ou o ônibus. Para entender o valor do segundo, pergunte a uma pessoa que sofreu um acidente. Para entender o valor de um milésimo de segundo, pergunte a uma pessoa que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera por ninguém. Valorize cada momento da sua vida. Ai, que lindo! É muito interessante pensarmos sobre isso. E tem uma música muito bonita que fala sobre o tempo. Se chama Oração do Tempo, de Caetano Veloso. Por isso, nós valorizamos tanto o tempo que passamos com vocês, crianças. Ah, eu conheço essa música, é linda. Diz assim: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, tempo, tempo. Entro num acordo contigo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres e contínuo, tempo, tempo, tempo. És dos deuses mais lindos, tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo. Ouve bem o que eu digo. Tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o momento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício, tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, tempo, tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos tempo, 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 num outro nível de vínculo.
Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Ai, muito linda essa música. O passar do tempo traz muitas coisas, entre elas a saudade de que já passou, saudade de estar perto de vocês. É muito bom estar com vocês na escola, aprendendo juntos, olhando nos olhos. Neste caso, o tempo é saudade. E para acalmar essa saudade, vamos ouvir as vozes de vocês? Vamos para o nosso quadro Trava-Línguas. Trava-língua! O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos ouvir o áudio da aluna Rafaela Ramos, da turma 43. A aranha arranha a rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Agora sim, né, Rafa? Parabéns pela pronúncia dos R's. Você arrasou nos 2 trava-línguas. Legal, Rafa! Agora vamos ouvir o trava-língua que a Carol Inês, da turma 42, enviou. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Parabéns, Carol! Adorei, Carol! Parabéns! Depois de ouvirmos as vozes de vocês, vamos ouvir a voz da Lizzie, do Luke e do Clay. Eu estou curiosa para saber o que vai acontecer. Será que mais coisas aterrorizantes vão acontecer? Conta pra gente, nós queremos saber. Eu vou te contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Capítulo 14. Vão embora! Eu consegui gemer aterrorizada, batendo descontroladamente as mãos por cima da cabeça. O barulho do ruflar das asas se afastou, mas voltou em seguida. Morcegos! Clay gritou com a voz estridente, cheia de pavor, agarrando meu braço. Não consigo ver! Luke berrou. Está muito escuro! Eu detesto morcegos, gaguejei. Senti uma rajada de ar frio quando o morcego voou sobre a minha cabeça. Eu agitei as mãos com força. O barulho que os animais faziam ao voar nos cercava de todos os lados. Assim que os meus olhos se acostumaram à escuridão, comecei a ver formas sombrias passando rapidamente, voando de um lado para o outro cada vez mais depressa. Senti um morcego encostar no meu ombro. Ai, socorro! Eu gritei. Clay começou a berrar com a voz esganiçada. Nos ajudem! Socorro! Eles estão voando direto pra cima de mim! Luke gemeu. Alguma coisa bateu no meu ombro e eu gritei: socorro! Socorro! Clay continuava a implorar com toda a força dos pulmões, mas os gritos dele eram quase abafados pelo barulho das asas. Senti outro morcego roçar o meu ombro, cobrindo o rosto. Tentei andar até a porta sem ver. O cheiro azedo me sufocou. O pavor fazia as minhas pernas tremerem e eu quase não conseguia andar. Então eu senti um forte puxão no cabelo. Seguiu-se outro puxão. Então eu ouvi asas batendo com força em cima da minha cabeça. Escutei um assobio agudo tão próximo que poderia estar vindo de mim. Eu gritava sem parar. Ele pegou meu cabelo. Eu berrei caindo de joelhos. Outro assobio agudo e outro puxão no cabelo. Agitei as mãos e atingi a criatura. Senti um corpo quente e asas batendo. Eu empurrei o morcego com força para que soltasse o meu cabelo. Ai, socorro! Gritei. O barulho das asas batendo e os assobios agudos me cercaram. Pude ouvir Luke e Clay gritando, mas eles pareciam estar muito, muito longe. Outro morcego roçou o meu rosto e mais outro bateu no meu ombro. As sombras disparavam de um lado para o outro. O celeiro parecia vivo por causa dos morcegos que voavam barulhentos. Ai, socorro! Nos ajude, por favor! Outra criatura raspou o meu rosto e eu senti novamente uma rajada de ar e asas batendo em cima da cabeça. Socorro! Socorro! Mas não tinha ninguém por perto para ajudar. Capítulo 15.
Cobri os olhos com uma das mãos e agitei a outra à minha volta, tentando afugentar os morcegos. Sufocado e soluçando, eu quase não conseguia respirar. Escutei Luke caindo muito longe de mim. Ele parecia estar atrás de uma cortina de morcegos que não paravam de triçar e bater as asas. E de repente, a luz do sol invadiu o celeiro. De joelhos, tirei a mão dos olhos e vi que a porta estava um pouco aberta. Luke, parado perto da porta, boquiaberto e assustado, virou-se para mim e Clay. Eu encostei na porta e ela abriu. Ele explicou. Os óculos de Clay estavam pendurados em uma orelha. Com os cabelos loiros totalmente desarrumados, ele olhava inquieto ao redor do celeiro. Onde estão os morcegos? Ele perguntou. Olhei para os caibros do telhado. Puxa, não tem morcegos em lugar nenhum. Eles sumiram! Eu me levantei e puxei os cabelos para trás com as duas mãos. Vamos sair daqui! Eu berrei. Clay e eu seguimos Luke para fora do celeiro. O calor do sol nunca foi tão bom. A minha pele ainda coçava por causa dos morcegos e eu esfreguei os ombros e a nuca. Detesto morcegos! Não suporto esses bichos! Eu exclamei estremecendo. Mas não tinha nenhum morcego ali. Luke disse pra mim. Era tudo falso. O quê? Não era não. Clay gritou. Eram morcegos sim. Eu escutei o barulho que faziam e os senti encostando em mim. Eram apenas efeitos especiais. Luke insistiu. Não foram efeitos especiais que ficaram presos no meu cabelo. Eu retruquei. Eu ficava arrepiada só de pensar naquilo. Efeitos especiais? Luke repetiu. Efeitos especiais realmente ótimos. Eu também quase fiquei com medo. Quase! Eu berrei. Eu me aproximei, agarrei o pescoço dele e fingi estrangulá-lo. Quase! Escutei você gritando sem parar, Luke. Eu sabia que eles não eram de verdade. Ele retrucou, livrando-se do meu aperto. Eu estava gritando daquele jeito só para assustar vocês. Que mentiroso! Eu não acreditava nem um pouco no meu irmão. Ele estava assustado, eu tinha certeza disso. Eram morcegos e não efeitos especiais, eu insisti com raiva. Então, para onde eles foram depois que a porta abriu? Luke perguntou. Assim que a porta se abriu, todos os morcegos sumiram. Vamos parar de falar nisso, Clay pediu. Vamos achar os seus pais, tá bem? Está certo, eu concordei olhando para Luke. Você está maluco, sabia? Ele me mostrou a língua. Eu tive vontade de dar uns socos no meu irmão, mas tentei controlar a violência e só dei um soco forte no ombro dele. Ele gritou alto. Você é estúpida, Lizzie! Ele murmurou. E ainda por cima tem medo de morcegos de mentira. Eu ignorei e voltei para o caminho que levava ao portão principal. Duas pessoas fantasiadas de terror apareceram na trilha andando para o lado contrário, conversando alegremente. Esse é o caminho para o portão da frente? Eu perguntei a eles. Eles não deram atenção à pergunta e passaram por nós. Ei! Eu chamei de novo. Mas os dois continuaram a tagarelar, dando a impressão de que não tinham me visto nem escutado. O sol brilhava sobre nós. O ar estava quente e parado e nenhuma brisa soprava. Limpei o suor da testa com uma das mãos. Eu ainda sentia o cheiro azedo do celeiro dos morcegos. O cheiro estava nas minhas mãos e roupas. Vi 4 adolescentes em roupas de banho. 2 garotos e 2 garotas correndo pela grama até um lago grande marrom. Logo depois vi uma placa que dizia Lago dos Jacarés. Pode nadar à vontade. Aqueles caras estão loucos? Luke perguntou rindo. Paramos para vê-los entrar na água. Você acha que há jacarés de verdade naquele lago? Clay perguntou. Quem sabe? Eu não sei o que pensar sobre este parque, eu disse, dando de ombros. Continuamos a andar pelo caminho e alguns minutos depois reconheci a estrutura em formato de montanha do escorregador da morte. A praça ampla e circular apareceu e estava quase deserta. Até o terror que vendia sorvetes tinha desaparecido, restando apenas o carrinho. Onde você acha que eles estão? Eu perguntei. Acho que eles estão procurando a gente há horas e agora devem estar muito zangados. Luke disse franzindo a testa. Onde eles estão? Clay perguntou, começando a parecer muito nervoso. Nós temos que achá-los. Se
Estão eles ali? Luke perguntou, apontando para um homem e uma mulher na sombra de uma fonte de pedra enorme. Protegia os olhos do sol com a mão. A mulher era alta e tinha cabelos escuros. O homem era baixo e loiro. Sim, são eles! Exclamei contente, correndo para a fonte. Mãe, pai! Os meninos correram atrás de mim. Mãe, pai, oi! Eu gritei feliz. Os dois se viraram e pareceram surpresos. Oh! Eu exclamei quando vi que não eram eles. Parei na mesma hora e Luke deu um encontrão em mim. Desculpe, eu disse ao casal confuso. Pensamos que vocês eram outras pessoas. Nós três corremos pela praça de onde eu podia ouvir os uivos da Vila dos Lobisomens. O carrinho de sorvete estava abandonado e vazio, perto da entrada do escorregador da morte. Onde eles estão? Clay perguntou, choramingando. Estou começando a ficar com fome. É, já passou da hora do almoço. Eu concordei. Eles podem estar em qualquer lugar. Luke ajuntou chateado, chutando uma pedrinha no chão. Eles podem estar em qualquer lugar desse parque gigantesco. Vamos procurá-los na sombra. O sol está ficando muito forte. Eu sugeri, suspirando. Fomos até perto do prédio do escorregador da morte, onde havia sombra. De repente, vi dois terrores vestidos de verde com os olhos grandes amarelos e saltados na frente da cabeça. Sem pensar, corri até eles. Vocês viram os nossos pais? Perguntei. Eles olharam para nós, parecendo surpresos. Os seus pais? Um deles repetiu. É, eu confirmei. A minha mãe tem cabelos pretos e o meu pai é meio baixo e loiro. Os dois terrores olharam um para o outro. Minha mãe estava usando um vestido amarelo, eu informei. E meu pai estava com boné de Chicago Cubs. Luke acrescentou. Ah, sim, está certo. Um dos terrores, uma mulher, replicou. Vocês viram os dois? Eu perguntei ansiosa. Sim, eu me lembro deles. Eles foram embora mais ou menos há meia hora atrás. O quê? Eu perguntei, não conseguindo esconder a surpresa. Eles pediram que dessemos um recado a vocês. O terror disse. Recado? Que recado? Eu quis saber. Até logo. A moça respondeu. Capítulo 16. Não é verdade, eu gritei. Eles não iriam embora. Faz mais ou menos meia hora. O terror repetiu, dando de ombros debaixo da larga fantasia de monstro. Eu estava no portão quando eles saíram. Mas... Eu balbuciei. Os dois terrores se viraram e começaram a andar na direção de um galpão branco no fim da praça. Ei, esperem! Eu chamei correndo atrás deles. Vocês estão enganados. Nossos pais não iriam embora sem a gente. Os dois desapareceram no galpão e a porta bateu atrás deles. Eu me virei para Luke e Clay. Os dois me olhavam sem entender. Ela está enganada. Tenho certeza de que eles ainda estão aqui, eu garanti. Então, por que ela disse... Clay começou, mas não conseguiu terminar. Percebi que ele estava muito preocupado e aborrecido. Gotas de suor corriam por sua testa rosada. Luke tentou fazer piada. Acho que isso quer dizer que temos o parque todo para nós. Ele exclamou, fazendo força para sorrir. Muito engraçado, retruquei com ironia. Além disso, não temos dinheiro e estamos a uns 400 quilômetros de casa. A gente podia ligar para alguém, Luke sugeriu. Não tem telefone aqui. Clay murmurou. Ele abaixou a cabeça, enfiou as mãos nos bolsos e se afastou de nós. Ah, é mesmo? Luke se deu conta. Eles disseram que não tem telefones no parque. Isso é loucura, eu disse agitada. Eles são mentirosos, os terrores são todos mentirosos. Acho que esse é o trabalho deles, Luke deduziu. Contar mentiras pra gente morrer de medo. É por isso que o nome desse lugar é Parque do Terror. Eles deviam mudar o nome pra Parque dos Bobos. Clay murmurou. Mas é tão legal. Luke reclamou. Adoro ficar morto de medo. Vocês não gostam? Ele perguntou, dando um empurrão forte em Clay. Não! Clay protestou, sem ao menos tentar devolver o empurrão. Bom, ela mentiu sobre nossos pais. Eu insisti olhando para o galpão branco. Ela só estava tentando nos assustar. Eles ainda estão aqui, só temos que achá-los. Vamos andando, Luke chamou. Espero que a gente os encontre logo. Estou ficando com muita fome.
Tenho a impressão de que andamos pelo parque durante horas, procuramos em bosques escuros e misteriosos e vilas de monstros estranhos, passamos por um parque de diversões com dezenas de brinquedos assustadores. Do outro lado da Vila dos Vampiros, vimos um prédio chamado Zoológico dos Monstros. Estava fechado, mas pudemos ouvir os grunhidos, uivos e gemidos apavorantes que vinham lá de dentro. Um edifício comprido e amarelo tinha uma placa do lado de fora que anunciava: Museu da Guilhotina. Por favor, cuide de sua cabeça. Luke quis entrar, mas Clay e eu não deixamos. O Parque do Terror estava surpreendentemente vazio. Passamos por vários terrores correndo pelos caminhos em suas fantasias verdes e vimos algumas famílias passeando, sempre com as crianças chorando. Os brinquedos da área do parque de diversões estavam funcionando vazios e nas barracas de comida e restaurantes também não tinha ninguém. Fomos até a outra ponta do parque e eu estava ficando cada vez mais preocupada, porque não tínhamos encontrado nossos pais. Já era para eles terem aparecido. Clyde tinha ficado muito quieto e percebi que ele estava com muito medo. Até Luke andava arrastando os pés, de ombros caídos e com a cabeça baixa. Quando voltamos ao Lago dos Jacarés, eu estava me sentindo muito mal. Atravessei a praia coberta de grama e fui até a beira da água escura. O que você acha que aconteceu com aqueles garotos que estavam nadando aqui? Luke perguntou, observando o lago. Você acha que eles foram comidos pelos jacarés? Talvez, eu respondi sem prestar muita atenção ao que ele dizia. Eu estava pensando em nossos pais. Ei, olhem! Clay gritou apontando para a água. Eu vi 2 troncos marrom esverdeados boiando na água, vindo na nossa direção. E levei algum tempo para perceber que eram jacarés! Eles são grandes! Clay afirmou. É melhor a gente se afastar. Eu adverti. Nós 3 estávamos parados na beira do lago. Os jacarés flutuavam em silêncio, logo abaixo da superfície da água parada, quase sem formar ondulações. Eles não foram embora sem a gente, eu repeti pela 1000ª vez. Mas nós procuramos em todos os lugares, Luke argumentou. Eles não saíram sem a gente, eu insisti. Eles nunca fariam isso. Então eu hesitei. Estava pensando e todos os meus pensamentos eram assustadores. Então? Clay perguntou agitado. Então, se eles não estão no parque? Eu continuei. Isso quer dizer que alguma coisa aconteceu com eles. Alguma coisa ruim. Clay sufocou um grito. Luke me olhou atentamente com os olhos azuis. O que você quer dizer, Lizzie? Ele perguntou. Quero dizer que talvez esse lugar seja mesmo perverso, eu respondi. E talvez os terrores ou outra pessoa tenha feito alguma maldade com os nossos pais. Olhei para as costas marrons dos jacarés que boiavam com tanta tranquilidade e sem esforço na nossa direção. Isso é loucura! Luke murmurou. Eu sabia que era loucura, mas era a única explicação que eu tinha. Eu tenho um pressentimento muito ruim sobre esse parque, eu disse a eles. Muito ruim mesmo. E assim que eu disse isso, mãos fortes me agarraram por trás e me empurraram para dentro do Lago dos Jacarés. Capítulo 17. Eu gritei e então percebi que não estava sendo jogada para a água. As mãos estavam me segurando pelos ombros e eu me virei depressa. Pai! Lizzie! Ele exclamou ainda me segurando. Por onde vocês andaram? Demos umas 12 voltas nesse parque. Minha mãe contou. Ela estava parada atrás de nós na grama, com as mãos nervosamente apoiadas na cintura. Nós estávamos procurando vocês! Eu gritei. Eles falaram pra gente que vocês tinham ido embora, Luke disse. Ficamos meio amedrontados. Clay acrescentou. Todos começamos a falar ao mesmo tempo. Eu estava muito feliz por vê-los e notei que Luke e Clay também tinham ficado muito contentes. Eu tinha imaginado todo tipo de coisas terríveis que poderiam ter acontecido aos meus pais. Eu não costumava deixar a minha imaginação correr livremente desse jeito, mas o Parque do Terror era um lugar muito assustador. Era impossível não ter pensamentos apavorantes ali. Eu quero ir pra casa, anunciei. O senhor achou um telefone? Clay perguntou. Achou um carro? Meu pai balançou a cabeça. Não, nenhum telefone. O funcionário fantasiado de monstro não mentiu pra nós. Não há telefones no parque. Mas os terrores foram muito simpáticos. Minha mãe interrompeu. Eles disseram que não deveríamos ficar preocupados. Eles disseram que bastava ir à bilheteria quando estivéssemos prontos para ir embora.
meu pai informou. Minha mãe passou a mão carinhosamente pelos cabelos de Luke. Vocês andaram em algum brinquedo? Ela quis saber. Fizemos um monte de coisas apavorantes. Luke contou. Muito apavorantes mesmo. Clay reforçou. Eu estou com muita fome. Luke anunciou. Faz tempo que passou da hora do almoço. Meu pai informou olhando o relógio. Acho que todos nós estamos com fome. Os restaurantes e lanchonetes ficam do outro lado do parque. Minha mãe contou. Podemos comer alguma coisa e ir embora? Eu pedi ansiosa. Ainda tinha um mau pressentimento sobre aquele lugar e queria ir para bem longe do Parque do Terror. A sua mãe e eu ficamos o tempo todo preocupados com vocês. Meu pai disse limpando o suor da testa queimada de sol com a mão. Não nos divertimos nem um pouco. Por que não vamos num brinquedo antes de ir embora? Minha mãe sugeriu. Eu só quero ir embora, eu insisti. De verdade. Lizzie, você não costuma ser assim. Ela criticou. Está com medo. Luke contou pra eles. Ela é uma medrosa. Talvez tenha um brinquedo que nos deixe na parte da frente do parque. Meu pai sugeriu. Podemos ir todos nele, comer alguma coisa e ir embora. Parece uma boa ideia. Minha mãe concordou olhando pra mim. O que você acha? Acho que tudo bem, eu disse suspirando. É que os brinquedos são todos muito assustadores e nada divertidos. Eles são assustadores demais pra Lizzie. Luke debochou rindo. Mas não pra Clay e eu. Ele disse. Não é, Clay? Eu fiquei com um pouco de medo no celeiro dos morcegos. Clay confessou. Nós nos afastamos do Lago dos Jacarés, atravessamos a praia coberta de grama e fomos até a calçada. Um par de terrores fantasiados passou por nós, conversando em voz baixa. Os gritos agudos de terror de uma menina dançaram no ar vindos de longe. O mesmo grito assustador se repetiu várias vezes. Os uivos dos lobos ficaram mais fortes à nossa frente e de um alto-falante escondido em algum lugar entre as árvores veio um riso maldoso, uma gargalhada terrível que se repetia sem parar. É mais ou menos como participar de um filme de terror, minha mãe comentou. Que original! Meu pai acrescentou andando com a mão apoiada no meu ombro. É estranho nunca termos ouvido falar deste parque. Eles deviam anunciar na TV, minha mãe disse. Assim teriam mais visitantes. Passamos por um prédio verde alto e estreito com uma placa na frente que dizia queda livre. O único bungee jump sem corda. Quer ir nesse? Meu pai perguntou apertando meu ombro e sorrindo pra mim. Acho que não, respondi desanimada. Luke já estava andando à nossa frente. Ele se virou e andou de costas, esperando que o alcançássemos. Pai, mãe, vocês deviam experimentar o escorregador da morte. Ele disse sorrindo. É muito legal. Será que ele tinha esquecido como tinha sido assustador? Acho que eles não vão gostar, eu disse em voz baixa. Talvez a gente ache um que seja um pouquinho assustador. Clay sugeriu. Você está se divertindo, Clay? Meu pai perguntou rindo. Um pouco. Ele respondeu finalmente depois de hesitar. E eu estou me divertindo muito. Luke declarou. O caminho fez uma curva que acompanhava um rio estreito e escuro. Milhões de insetos brancos e minúsculos voavam na superfície da água. Debaixo do sol brilhante, eles pareciam pequenos diamantes cintilantes. Logo depois, vimos uma pequena casa de barcos e atrás dela algumas canoas compridas, boiando sob um estaleiro de madeira. Uma placa embaixo da casa de barcos dizia: Viagem no caixão, um relaxante passeio para o túmulo. Isso pode ser divertido, minha mãe comentou, observando os pequenos barcos. Acho que o rio passa na parte da frente do parque, meu pai falou. Vamos neste. Luke ficou contente e correu para o ancoradouro. Eu fiquei para trás e quando finalmente pisei no cais, demorei um pouco para perceber que os objetos que boiavam na água escura não eram canoa, eram caixões. Eles eram feitos de madeira escura e brilhante. As tampas estavam abertas e mostravam o interior forrado de cetim vermelho. Em cada caixão cabia uma pessoa. Senti um arrepio na espinha. Nós vamos mesmo entrar em caixões? Eu perguntei. Eles parecem confortáveis, minha mãe disse sorrindo pra mim. A água é tranquila e calma, Lizzie. Você não vai sentir medo nesse passeio. Primeiro eu! Luke gritou correndo para a ponta do cais de madeira. 2 terrores fantasiados de verde apareceram para nos ajudar a entrar nos caixões. Deitem-se e divirtam-se no passeio, um deles falou. Vai ser o último.
O outro terror completou, rindo baixinho. Depois que todos estavam instalados, os terrores desamarraram os caixões e os empurraram com força para longe do ancoradouro. Aqui estou eu, deitada no meu caixão, eu pensei. Ali estávamos todos nós, a família inteira, deitados de costas em nossos caixões. O caixão boiava de mansinho e deslizava na água. Olhei o céu azul claro, as árvores cintilavam nas duas margens enquanto eu passava flutuando. Era tão bonito, tão relaxante, porque eu achava que alguma coisa terrível aconteceria a qualquer momento. Fim do capítulo 17. Já quero ouvir mais. Semana que vem continuaremos. Já que falamos de tempo, chegou o tempo de dar tchau. Estamos chegando ao fim do 5º episódio do nosso podcast. Mas semana que vem tem mais. Obrigada por bater esse papo com a gente. Um super beijo e até o próximo episódio. Beijos, tchau, gente!